Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões por mês de julho para o signo de Aquário, Sol, Lua e Ascendente. Se querem saber como vai ser este mês, continuem connosco. Antes de mais, eu gostaria de pedir desculpa aos nativos do signo de Aquário por mês passado não ter conseguido fazer o upload dos vossos vídeos. Tive alguns problemas técnicos que não me deixaram fazer isso mesmo. No entanto, este mês aqui está o vosso vídeo e espero que gostem. Vamos então fazer a tiragem para os nativos do signo de Aquário para o mês de julho, para aqueles que têm Sol, Lua ou Ascendente em Aquário. Se por acaso têm dúvidas acerca do signo do Carta do Mundo, já cá temos, portanto, mês de triunfo e de expansão aqui para Aquário. Se têm dúvidas acerca do signo do vosso ascendente, eu vou-vos deixar aqui um vídeo onde vos ensino a fazer um mapa astrológico online, gratuitamente, ok? E identificar imediatamente o signo do vosso ascendente e o signo da vossa lua. Se não aparecer o nome da vossa cidade na lista do site, ponham a cidade mais próxima, os quilómetros não fazem muita diferença, ok? Devem sim, sem dúvida nenhuma, ter a hora o mais precisa possível. Portanto, data e hora, principalmente a hora mais precisa possível ao minuto, porque é isso que vai determinar exatamente qual é o signo que está a ascender no horizonte na hora do vosso nascimento, ok? Se estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se estão aqui de volta, pois bem-vindos novamente. Por favor, não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho se ainda não o fizeram para receber as notificações quando há vídeo novo por aqui e também de deixar um like, um comentário, uma sugestão, uma dúvida que tenham na caixinha de comentários. Estamos sempre ao vosso dispor para ler o que lá colocam e responder caso seja algo em que possamos ajudar. Então, energia do mês. Temos a justiça com o julgamento, morte, a temperança, o dependurado, a força e a imperatriz para Aquário para este mês. Vamos então complementar isto com os arcanos menores e ver como é que isto se reflete no todo, ok? Ok, temos cartinhas muito saltitonas, aqui um 6 de ouros, portanto, devido de pagamentos, um 6 de espadas, um 4 de ouros e um 4 de copas. 2 6 e 2 4. Ok. Mudança com fartura. Mudança com fartura e cuidado com as circunstâncias à vossa volta, ok? Então, temos aqui cartinhas muito saltitonas. E agora saltaram 2 setes. Um 7 de espadas e um 7 de copas, ok. Aquário está on fire, isso por aí, tá? Aquário está on fire. Com os setes também aqui a trazer uma necessidade de algum aviso, algumas escolhas, né? O 7 de espadas pede sempre alguma cautela e alguma descrição, ok? Também pode falar de algumas perdas, portanto, cuidado com as circunstâncias à vossa volta neste momento. Ora, então, vamos ver o que é que temos aqui. A carta da justiça vem acompanhada com o 4 de ouros, que tinha caído ainda há pouco. Temos aqui um 2 de espadas, ok. Depois temos um as de copas, 2 de copas, rei de paus, 7 de copas, 4 de espadas, ok. Portanto, temos aqui já muito material com que trabalhar. Portanto, não é propriamente assim uma situação
podemos dizer neste caso que não é que seja um mês complicado, mas vão ter aqui muito trabalhinho para fazer, ok? Não vai ser um mês assim que vos leve ao colo. E começamos por olhar justamente para a energia do mês, que é a carta da justiça, com um 4 de ouros. Ou seja, esta é uma carta que, à partida, a primeira coisa que me surge na mente é há situações que vocês têm que regularizar. A carta da justiça é uma carta que fala, portanto, de dar o seu ao seu dono, como é óbvio, né? Portanto, falamos de justiça. Mas ao mesmo tempo é uma carta que, portanto, fala de equilíbrio, de harmonia, de justa recompensa, ok? E aqui temos um 4 de ouros, que é justamente o ter medo de que não seja suficiente. A pessoa que é mais avarenta ou que tem receio que algo lhe seja tirado, então prende os recursos, ok? Portanto, de alguma forma, vocês estão com medo de que algo não vos seja dado, reconhecido, não vos seja atribuído, ok? E é no plano material. Vocês têm, de alguma forma, têm dúvidas ou estão muito preocupados relativamente à justiça da circunstância. Se podem-vos ter aparecido coisas para pagar ou... Isto, falo no pagar porque estamos a falar em ouros, ok? Pode-vos ter aparecido coisas para pagar ou coisas que têm que resolver que vocês acham que isso não é da vossa competência, estão-vos a empurrar a situação para cima e vocês podem acabar prejudicados com isso e têm receio de serem prejudicados. Pode dar-se aqui o caso de vocês estarem demasiado agarrados ao dinheiro, demasiado agarrados ao material e precisarem de equilibrar isso também dentro da vossa vida, ok? Então, só veem o lado material pela vossa frente, só veem as preocupações financeiras, que hoje em dia é o prato do dia para quase toda a gente, é haver preocupações com o dinheiro que está no fundo da carteira. Só veem isso pela frente e esquecem-se de que há algo mais à vossa volta e que vocês precisam dar atenção a isso também. Precisam dar atenção à vossa família, dar atenção à vossa saúde, dar atenção também ao vosso descanso, ok? E com este 4 de ouros diria que vocês estão muito focados na questão material, em retornos relacionados com recompensas ou reconhecimento no trabalho. Portanto, há aqui qualquer coisa que a nível material vos preocupa bastante e que faz com que vocês estejam neste mês aqui com dificuldades em encarar estas circunstâncias da justiça. Estão com receio que não sejam justos para convosco. No entanto, a carta que sai é a justiça. Portanto, é a carta justamente que diz que, apesar de vocês estarem com todo este medo, sim, irão ser justamente reconhecidos pelo trabalho que fizeram, por aquilo que empenharam, pelo vosso esforço, ok? Portanto, aqui temos aqui uma situação em que é necessário desenvolver um bocado a capacidade de partilhar neste presente momento para vocês, Aquário, que vocês até que são tão sociais e que têm tanta capacidade justamente disso, de partilhar e de mostrar aos outros a unicidade de cada um deles neste todo fantástico, vocês estão com muita dificuldade em se abrir e abrir os vossos dons para aqueles que estão ao vosso redor. Depois temos o desafio do mês, que é justamente a carta do julgamento e um 2 de espadas. Portanto, há decisões que têm de ser tomadas, há escolhas que têm que ser feitas e vocês estão numa posição um tanto ou quanto defensiva acerca da vontade de fazer essas escolhas, ok? Vocês podem estar numa situação em que têm as informações necessárias, porque a carta aqui aparece vendada e com 2 espadas para baixo, mas normalmente ela costuma aparecer com a pessoa sentada em cima de uma rocha, portanto rodeada de água, e com as 2 espadas cruzadas à frente do coração e a venda posta. Portanto, a pessoa de uma certa forma está defensiva, fechada, está preparada para ameaças que venham, seja lá de onde for. No entanto, não há nada ali à volta diretamente para ameaçar, ok? Portanto, é uma escolha que tem que ser feita: ou tira as vendas ou baixa as espadas, ou tiro as vendas e baixo as espadas, ou mantenho-me assim e sinto-me mais seguro. Portanto, é aqui uma questão de equilibrar estas circunstâncias e ver exatamente o que é que se passa. Para vocês pode ser difícil justamente fazer escolhas novas, fazer escolhas diferentes, porque o desafio é a carta do julgamento.
E a carta do julgamento é uma carta que fala de evolução. A carta do julgamento é uma carta estupidamente kármica. Quando esta carta aparece, é assim: isto tinha que ser resolvido, desce lá por onde desce. E muitas das vezes estas circunstâncias já apareceram várias vezes na vossa vida. A carta do julgamento é aquela carta que surge quando vocês estão a passar por algo que vocês já passaram antes, vocês já viram este filme antes, mas isto não ficou resolvido. Eu costumo dar um exemplo como sendo, por exemplo, uma pessoa que esteja num relacionamento abusivo. Está num relacionamento abusivo, sai desse relacionamento, vem uma consulta tarô, sai o julgamento, ok. Arranja outro relacionamento, vem uma consulta tarô, sai o julgamento, ok. Há coisas aqui ainda para resolver e a pessoa volta a entrar num padrão abusivo. Passa para outro relacionamento e volta a entrar num padrão abusivo. Até que a pessoa num fugiu, no outro saiu de casa e não levou as coisas dela, no outro já tentou meter a polícia ao barulho, mas acabou por levantar a queixa porque não queria causar problemas a ninguém, até que no fim, no outro relacionamento que surge e que a coisa começa a ir pelo mesmo caminho outra vez, a pessoa diz, não, já chega. A pessoa sai de casa, vai à polícia, põe uma queixa, exige os seus direitos e consegue efetivamente colocar-se numa posição em que é valorizada, em que é protegida, em que se consegue cuidar e em que consegue valorizar-se, ok? Portanto, é algo que justamente temos aqui com esta carta do julgamento, é essa necessidade de ultrapassar um obstáculo que, de uma certa forma, já surgiu várias vezes na nossa vida. Portanto, podem estar a passar por uma situação que já é repetida na vossa vida, seja uma situação a nível emocional, a nível de trabalho, a nível relacional, seja o que for, vocês já passaram por este cenário antes e é-vos pedido para fazer uma escolha diferente daquela que fizeram antes, ok? Para que possam, efetivamente, evoluir, para que possam perceber que se as escolhas que fizeram antes não fizeram com que vocês se livrassem deste padrão de uma vez, ok, então é o momento de fazer uma escolha diferente, ok? Portanto, é isso que vos é pedido com este conjunto de cartas e é isso que vai ser o desafio do mês, porque a situação, ela já cá está e vocês já estão dentro dela, já estão a vivê-la. Agora, o aviso aqui é justamente a necessidade de fazer uma escolha diferente e é isso que pode ser difícil para vocês, aliás, certamente irá ser difícil para vocês, por isso é que aparece aqui a carta como desafio. Depois vamos ver o que temos aqui relativamente ao vosso coração, portanto, a energia do amor. Temos a carta da morte, que vem com o as de copas, ou seja, algo vai mudar. Algo tem que mudar, algo vai ser transformado para que haja espaço para algo novo surgir e renascer, ok? Portanto, dentro da vossa relação, se estão numa relação fixa, estável, pode haver algo que tenha que ser mudado, que tenha que ser transformado, algo que tem que ser desconstruído. Não quer dizer necessariamente que a relação acabe, muito pelo contrário, porque tem aqui um as de copas. Portanto, é uma confirmação de que a coisa corre bem. No entanto, algo tem que mudar dentro dessa relação, ok? Pode ter que ver com a vossa posição dentro da relação, podem ter que exigir um pouco mais do outro lado, da outra pessoa, ok? Podem aqui ter também que assumir mais algumas responsabilidades. Coisas podem ter que mudar, a dinâmica dentro da relação pode ter que mudar, os papéis dentro da relação podem ter que mudar. Algo aqui tem que mudar, ok? Podem ter que ter uma conversa bastante profunda acerca das vossas emoções um com o outro para que as coisas vão ao lugar. Também aqui outra circunstância, para aqueles que estão sozinhos, pode haver aqui uma necessidade de uma mudança interna, aqui sim. Para quem está sozinho, sem dúvida, trabalho interno de valorização, de trabalho emocional, libertação de dores, mágoas, traumas, medos, receios, dúvidas, tudo aquilo que emocionalmente mexa convosco, ok? Tudo aquilo que mexa com a vossa vontade, capacidade e desejo de amar e que vocês sabem que já não faz sentido na vossa vida, precisa de ser libertado para depois poder dar lugar a algo mais, a algo novo, a algo que vai surgir. Portanto, para quem está numa relação, vejam o que é que deve de ser modificado dentro dessa relação para que ela continue a evoluir e florescer. Para aqueles que estão numa relação, para aqueles que não estão numa relação, estão à procura de alguém, não surge ninguém para já.
mas há muito trabalho interno para ser feito, muito trabalhinho de casa aqui para ser feito a nível interno, a nível de autorreconhecimento, a nível de valorização dos vossos dons, de valorização de vocês mesmos, ok? Porque aqui é uma carta também que fala de fertilidade, fala de nascimento, fala de estabilidade, fala de capacidade de florescer e de haver fertilidade. Portanto, fertilidade a nível amoroso, isso é fantástico, porque algo tem que mudar para que haja depois um solo fértil para que as coisas novas possam nascer, crescer e criar-se ali, ok? Portanto, para quem está sozinho, trabalho de casa, verificar internamente o que é que já não faz sentido nas vossas crenças, nas vossas emoções que vos trava. Podem ter emoções muito profundamente marcadas por outros relacionamentos e terem que perceber que aquilo já não faz sentido porque foi associado a uma situação e uma pessoa específicas, ok? Agora, acerca do dinheiro. Acerca do dinheiro encontramos a carta da temperança e o 2 de copas. Ora bem, carta da temperança, em termos de dinheiro, não é propriamente uma carta de muita abundância, mas é uma carta que diz que, sim senhor, têm o suficiente e o necessário para se governarem, para pagarem as vossas dívidas e para manterem as coisas equilibradas. Mas é uma carta que justamente pede isso mesmo, equilíbrio, ok? Portanto, é uma carta que pede aqui para que haja equilíbrio no gasto dos recursos, na maneira como os utilizam, ok? Portanto, não é uma carta que permite assim esbanjar à louca. E visto que temos aqui a carta da justiça com o 4 de ouros, diria até que uma das vossas preocupações está relacionada justamente com a questão de equilíbrio a nível financeiro. Isto tem que ver com o 2 de copas, é uma carta que fala de casamentos, associações, ok? Pode falar aqui de precisarem do auxílio do dinheiro do outro, do vosso companheiro, de algum familiar para vos dar uma mãozinha, ou de terem que pedir um empréstimo para ter dinheiro disponível. Portanto, fala aqui de alguma associação que vos irá ajudar a reequilibrar as vossas finanças, ok? Pronto. Se têm dinheiro disponível, isto pode falar de algum tipo de contrato de investimento, algo em que vocês vão investir e que irá ser celebrado um contrato, ok? Se não têm dinheiro de sobra, aqui pode ser um auxílio que vem de algum lado, um auxílio com um caráter um tanto ou quanto vinculativo ou contratual, ok? Alguém vos empresta dinheiro e pede para vocês assinarem alguma coisa, portanto, vocês vão à procura de um crédito pessoal, alguma coisa assim do género, algo que vocês têm que vincular o dinheiro recebido, vincularem-se à condição do dinheiro recebido para depois o poderem retornar, ok? Portanto, cuidado com os gastos, vocês vão ter aqui que recorrer a algum tipo de auxílio, sim, ou do vosso cônjuge, portanto, da pessoa com quem estão, se estão num relacionamento, ou de algum familiar, ou mesmo de um banco. Como é um 2 de copas, não creio que seja assim um volume muito avultado de dinheiro, mas neste momento irá ser necessário recorrer a isso. Se não tiverem aqui, principalmente se não tiverem já fundos disponíveis ou se não conseguirem equilibrar as coisas, mas podem necessitar justamente recorrer a esse dinheiro para poderem equilibrar as coisas e encontrar um ponto em que esse dinheiro vem tipo balão de oxigênio. Agora vocês começam a orientar as situações, começam a pagar algumas coisas que estavam pendentes e no mês seguinte já recebem o suficiente para começar a pagar o dinheiro que foi pedido emprestado, mas ao mesmo tempo não irem ao vermelho, pagarem as vossas dívidas, pagar a prestação do dinheiro que foi pedido emprestado e não irem ao vermelho, começarem a voltar a equilibrar a vossa situação financeira, ok? Portanto, cuidado aqui com os gastos excessivos, porque podem ter que se meter em contratos para depois terem dinheiro disponível. Depois, em termos de saúde, temos o dependurado e um rei de paus. Ora, a partir do momento em que aparece um rei de paus, a primeira coisa que eu digo é: vão ao médico. Aliás, a partir do momento em que aparece qualquer rei. Porque têm que ir procurar um especialista, têm que ir procurar uma figura de autoridade na área, ok? Portanto, aqui vão ao médico. Ponto. Isto vem acompanhado com um dependurado que vem falar de quebra de vitalidade, de desgaste, de por vezes depressão, melancolia, apatia, porque nada anda, nada parece querer andar, parece que está tudo parado, parece que nada evolui, parece que nada funciona, ok? Portanto, aqui esta carta do dependurado vem justamente avisar disso, que há uma quebra muito grande de força anímica, rei de paus. Portanto, podem precisar da ajuda de um psicólogo, um psiquiatra,
para vos ajudar com isto. Podem procurar outro caminho, não é? Se sentirem que conseguem olhar para as coisas de outra perspectiva, por exemplo, com um PT, visto que estão com falta de vitalidade e sentem-se apáticos, por vezes ir fazer algum tipo de atividade física ajuda, ok? Porque mete o corpo a funcionar e vai buscar também aquelas endorfinas, as hormonas que nos ajudam a sentir bem, a sentir mais ativos e mais alegres. E aqui o especialista pode ser um PT, por exemplo, que vos possa orientar da melhor forma de fazer as coisas. Mas efetivamente estão aqui num ponto em que precisam efetivamente de equilibrar, de se equilibrarem aqui, ir equilibrar a vossa vitalidade, porque sentem que a vida vos está a passar ao lado e que vocês não sabem muito bem o que é onde fazer, porque sentem simplesmente sem força para fazer seja lá o que for. Portanto, procurem aqui um especialista, pode ser também uma pessoa, portanto um naturopata, fitoterapeuta, homeopata, o que seja que vos, ou terapeuta de florais, por exemplo, que seja, que vos receite ou aconselhe algo que possa ajudar com a vossa vitalidade, que possa ajudar a dar-vos mais força anímica, mais, não necessariamente antidepressivos, é preciso que se note. Eu sinceramente não advogo muito por aí, advogo mais coisas que vos auxiliem emocionalmente falando, pode ser terapia emocional, o que quer que seja, que vos ajude a ter ânimo, a ter força, a ter vontade de fazer alguma coisa, para depois então, a partir daí, poderem evoluir. Porque se forem só para os antidepressivos, a não ser que tenham muito bom acompanhamento médico, podem continuar com o mesmo problema e mais a medicação em cima, ok? Portanto, aqui procurem algo ou alguém que vos ajude a sentir novamente ativos. Em termos de trabalho. Em termos de trabalho temos a carta da força e um 7 de copas. A carta da força é uma carta de força de vontade, é uma carta de disciplina, é uma carta de força mental, é uma carta também que fala de usar a cabeça em vez de se deixar cair nos instintos, ok? Aquário é um signo que normalmente tem uma capacidade intelectual fantástica, ok? É preciso que se note que é um signo de ar. No entanto, apesar de ter uma capacidade intelectual fantástica, por vezes reage com alguma intempestividade às coisas. Não é que o faça por mal, é preciso que se note, mas por vezes há aqui reações que não são de todas mais positivas para Aquário, porque sente-se incompreendido, porque sente-se rejeitado, e depois age de uma forma intempestiva e que quebra ligações. Então aqui cuidado, em termos do vosso trabalho, aquilo que vos é pedir é que usem a cabeça, mente sobre a matéria, ajam, não reajam, não respondam intempestivamente, sem pensar, não respondam simplesmente aos estímulos do meio à vossa volta, não utilizem o lado mais instintivo, mais animal para tentarem fugir de uma situação desconfortável. Tentem sim, sem dúvida, utilizar o vosso conhecimento, utilizar a vossa mente, a vossa cabeça, a vossa capacidade de decidir, que é isso que vos vai ser pedido. Com estes 7 copas vocês vão ter que fazer escolhas que podem ser um pouco complicadas, ok? Porque podem ter muitas opções que vos agradam ou muitas opções e que nenhuma delas vos agrada nem um bocadinho. Mas o certo é que entre aquilo que vos vai ser proposto, vão ter decididamente que fazer uma escolha, ok? E aqui é melhor escolher com cabeça do que escolher para reagir a algo. Escolher o mais rápido, o mais imediato, o mais despachado, somente porque precisamos resolver uma situação agora, mais para a frente pode dar raia, ok? Mais para a frente pode não vir a ser o melhor que era para vocês, ok? Portanto, cuidado aqui com esta circunstância e com as escolhas que têm que fazer. Se estão à procura de trabalho com a carta da força, eu diria que encontram, sem dúvida. Com o 7 de copas até podem ter mais do que uma proposta e depois terem que escolher. Se estão à espera da renovação de um contrato com a carta da força, sem dúvida, é renovado. Tem aqui um 7 de copas, pode dar-se o caso de ao mesmo tempo aparecerem outras propostas e vocês poderem ter que escolher entre ficar onde estão ou mudar de trabalho. Se estão já a trabalhar num sítio fixo, podem ter aqui escolhas de atividades a desenvolver dentro do sítio onde se encontram a trabalhar.
ou novas atividades, ou novos projetos, ou mudança de departamento, ou mudança de funções, seja lá o que for, alguma escolha vos vai ser apresentada, mas à partida ficam onde estão. Sim senhor, muito obrigado. Portanto, aqui em termos de trabalho a coisa a correr bem. Portanto, se estão preocupados com a questão a nível financeiro, porque têm receio que o trabalho vá à vida, é uma preocupação a menos. Depois temos aqui, em termos da espiritualidade, a carta da Imperatriz. É uma carta que fala de fertilidade, é uma carta que fala de capacidade criativa, é uma carta que fala de comunicação. Isto vem com um 4 de espadas. A carta do 4 de espadas é uma carta que fala de uma necessidade de repouso tremenda, ok? Vocês têm desesperadamente que descansar e que acalmar a vossa mente e que encontrar dentro da vossa espiritualidade, dentro da vossa prática espiritual, aqui um ponto de alegria, de fertilidade, um ponto de abundância, ok? Neste presente momento vocês sentem efetivamente como sendo a vossa vida espiritual o vosso ponto mais abundante, ok? A vossa área de vida mais criativa, que vos permite sentir mais, que vos permite usufruir mais. E eu volto a dizer, espiritualidade pode ser, é tudo aquilo que vos faça sentir unos com o todo. Pode ser pintar um quadro, pode ser fazer uma caminhada, pode ser ir à igreja, pode ser fazer voluntariado, ok? O que quer que seja que vos faça sentir em contacto com o todo é a vossa prática espiritual. E neste momento vocês sentem que a vossa prática espiritual vos põe num ponto de fertilidade, vos deixa livres para ajudar a cuidar e a produzir e a mostrar para o mundo como é que essa mesma espiritualidade faz parte da vossa vida. Mas vocês precisam aqui de descansar um bocadinho, ok? Precisam de esta espiritualidade é aquilo que estas vossas práticas espirituais é aquilo que vos traz repouso, é aquilo que vos traz descanso, é aquilo que vos traz algum sossego ainda no meio disto tudo, é aquilo que vos traz algum sossego e alguma recuperação, ok? Portanto, cuidado para não se porem numa posição em que podem estar a cansar-se demais, ok? Portanto, pode ser uma boa altura para fazer um retiro a nível espiritual. Pode ser uma boa altura para fazer um detox, para fazer uma escapadinha que vocês já desejavam fazer há algum tempo, para recarregar baterias e onde vocês não levam tipo nem computador, nem telemóvel, nem nada dessas bodegas atrás, para vocês se sentirem unos com vocês próprios, com o todo e com a abundância que o universo tem para vocês. É necessário recarregar baterias, portanto aqui sem dúvida um retiro, umas férias, alguma coisa que vos permita contactar novamente com a vossa essência espiritual é necessário, sem dúvida, e é palavra de ordem. Depois vamos ver aqui o que temos em termos de conselhos para Aquário para este mês com as cartas dos Mestres Ascensos e Oráculo Dízes. Se forem ver, a carta da saúde, está tudo pendurado, e a carta da espiritualidade, elas acabam a complementar-se de uma certa forma, porque ambos pedem um período de pausa e de repouso para depois, portanto, se uma pessoa está com uma quebra de vitalidade, ela tem que descansar para depois então poder voltar a ter energia. Ambos pedem a mesma coisa, portanto, se calhar mais do que, portanto, ir ao médico é essencial e é capaz de ser uma boa ideia, saírem de lá com uma baixa para ficarem alguns dias em casa a descansar a cabeça e o corpo e para contactarem um pouco mais novamente convosco mesmos, porque a Imperatriz também fala muito do próprio corpo. Ouvirem o que o vosso corpo tem a dizer-vos para que depois, quando tenham que ir, se têm que ir novamente ao médico, poderem ter coisas precisas para dizer, ok? Vamos ver então o que tem aqui os mestres. Já sabem que se viram o vídeo até agora e se têm estado a gostar, por favor deixem um like, podem também deixar um comentário, uma dúvida ou sugestão que tenham. A caixa de comentários é a vossa casa, está ao vosso dispor. Nós lemos todos os comentários e respondemos dentro daquilo que seja adequado. Também, se querem saber quando há vídeo novo no canal, não se esqueçam de subscrever e de carregar no sininho para receber as notificações e, claro, também de partilhar este vídeo com outras pessoas que vocês achem que possam beneficiar deste tipo de informação, ok?
Vamos então ver o que temos aqui. Sim, yes, Lord Ganesh, o deus hindu que abre caminhos e remove obstáculos. É das melhores cartas que há aqui. Portanto, é uma carta super positiva. Se têm medos, dúvidas, etc., esta carta resolve muita coisa. É uma carta que diz sim, simplesmente. Sim ao que vocês necessitarem. Vamos ver agora então o que nos propõe o oráculo de Isis. Vamos ver então o que nos propõe o oráculo de Isis. E o oráculo de Isis vem falar. Serpente de fogo, sacerdotisa da Irmandade da Serpente. Muito boa carta para sair aqui. Vamos ver então o que têm tanto os mestres quanto o oráculo de Isis a dizer. Agora aqui, marcar já aqui a página e vamos então com com os mestres ascensos. E o Lord Ganesh que diz que sim. Lord Ganesh é o deus elefante hindu, portanto é um deus hindu que tem uma cabeça de elefante, que é aquele que ajuda a ultrapassar os obstáculos, que limpa o teu caminho de quaisquer bloqueios. Pode-se chamar Lord Ganesha no início de qualquer cerimónia ou de um novo projeto para assegurar um caminho, um início suave e um caminho constantemente em progresso. Também apoia bastante os escritores e todos aqueles que estão numa situação um pouco problemática. Lord Ganesh é o deus hindu a quem chamar e a quem recorrer, ok? Portanto, associado-se com, sem dúvida, à imagem dos elefantes que conseguem retirar grandes pesos do caminho. E ele diz o seguinte: todas as portas estão abertas para ti e o caminho está limpo, está livre. Quaisquer obstáculos anteriores foram removidos. Mantém um pensamento positivo acerca da situação para assegurar o resultado mais positivo possível. Outros significados adicionais para esta carta podem ser que, se tem alguma questão na vossa mente neste momento, a resposta é sim. É um bom momento para fazer uma mudança ou para agir de qualquer forma. As tuas orações foram ouvidas e estão a ser atendidas. Tu tens um apoio positivo nesta situação. Mantém a fé. Portanto, muito em linha com aquilo que se está a passar aqui com toda esta tiragem. Portanto, se há necessidade de fé, de ajuda para fazer escolhas ou o que seja, temos aqui o Lord Ganesh a dizer sim, as coisas vão correr bem. E agora sim, a serpente de fogo da sacerdotisa da Irmandade da Serpente. Então aqui vamos ver o que tem Isis a dizer. Isis, sacerdotisa da Irmandade da Serpente e rainha da Serpente de Fogo, guia-te através da transformação. Agora que o teu campo energético cresce, se torna mais forte e antigas energias são queimadas e destruídas no processo do teu crescimento. Confia que tu estás a crescer e és mais capaz do que alguma vez foste.
não avalies as tuas habilidades presentes baseado nos estándares do passado, porque eles já não se aplicam a ti. Tu és mais forte e mais poderoso agora do que alguma vez foste. Tu precisas de aprender de novo aquilo de que tu és capaz e Isis irá ajudar-te. A coroa de serpente da Isis representa a serpente de fogo interno, a Kundalini, conforme esta ascende de acordo com o crescimento espiritual e o empoderamento. Isto acontece quando o tempo é o certo e quando nós estamos prontos. É importante compreender que a tua energia interna e poder estão a crescer agora. Irás necessitar de te habituar aos novos níveis de força. Isto significa que irás necessitar de te ajustar ao sentido das tuas próprias habilidades para encontrar os novos níveis de empoderamento energético. Necessitas de compreender que tu és capaz de mais agora do que alguma vez foste e também que necessitas de temperar o teu comportamento levando em linha de conta que um grande poder e o efeito das tuas palavras, pensamentos e ações. Conforme tu te fortaleces, as tuas ações, as tuas palavras e os pensamentos ganham poder, as tuas intenções ganham potência, mais ainda do que antes. A tua responsabilidade por aquilo que pões neste mundo cresce também. Da mesma forma que uma gota de água causa menos movimento do que um tsunami, as tuas emoções e palavras irão ter um maior efeito agora devido à energia que pões atrás delas. Porque a tua serpente de fogo está a despertar. A Isis pode ajudar-te a manejar este processo, a manobrar este processo, para que ponhas aquilo que pões cá para fora para o mundo venha de um ponto de sabedoria e amor, serviço e compaixão, cura e compreensão. Ok? Uma das primeiras lições que esta carta oferece é o reconhecimento do teu poder. É perigoso subestimar o teu poder espiritual, já que, sem ser de forma intencional, podes criar dano ao não te perceber que as tuas ações e palavras têm um efeito no mundo ao teu redor e que o efeito dessas ações e palavras vem retornado a ti múltiplas vezes em retorno kármico. A serpente de fogo chama-te a que te tornes desperto para o teu poder, ao ter uma compreensão aberta e curiosa e ao notar com o seu devido distanciamento e com clara percepção os sinais de confirmação de que tu tens um efeito sobre o teu entorno, ok? Tu podes então manobrar este poder com uma grande sabedoria. Portanto, é uma carta fantástica, portanto, um desenvolver de poder, um desenvolver de percepção. Portanto, temos aqui esta Imperatriz e isto pode ser uma das fontes justamente da falta de vitalidade, o facto de se estar a entrar num patamar maior de poder, então tudo à nossa volta parece que requer mais energia, mas em realidade nós temos tanta energia que ao não saber o que fazer com ela, o corpo entra em shutdown. Espero que este vídeo vos ajude, que esta tiragem vos auxilie, que vos dê material para pensar e para trabalhar ao longo deste mês. Espero que vos faça sentido e espero ver-vos também no nosso próximo vídeo. Até lá!